Olá pessoal, tudo bom? Eu aqui, Paulo Fabrício, novamente com vocês em um mais Papo de Aliado, um programa que busca desenvolver, debater temas pertinentes para o empresariado no seu dia a dia. Estou aqui com o meu amigo Rogério. Rogério, tudo bom? Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio. Exato, e hoje mais um tema sensacional, que eu adoro esse tema, né? Porque até vai um pouco na minha área, né, de comunicação. E o tema é, estamos com uma super convidada aqui, se eu errar o nome já me desculpa, Vera, mas é Vera Guthofer. Isso mesmo? Isso mesmo. Certo. Acertou de primeira. Foi, eu tentei só umas 2 vezes antes. A gente saiu antes. Gente. E lembrando que nosso programa aqui é o quê? Uma realização do Grupo Alliance, como eu falei, uma empresa que indica, possibilita indicações seguras para outras empresas. É um material super legal. Vale a pena conhecer, entrar no nosso site www.grupoalliance.com.br. Vera, tudo bom? Tudo bom, e vocês, como estão? A Vera, gente, para quem não sabe, é uma super especialista nessa área que a gente vai falar. A gente vai falar hoje sobre o impacto do marketing digital para as empresas, né, Rogério? Isso, a importância. É um tema que estava conversando aqui antes. Toda empresa hoje em dia quer ter marketing digital. Todo mundo acha que esse mundo é super fácil de lidar, mas não é, né? Certamente. E a Vera é uma super especialista, como eu falei, é professora universitária, tem formada em marketing, pós-graduada em marketing, mestrado em comunicação, formação, publicidade e jornalismo. Está à frente da empresa SE2, né, consultoria, que presta consultoria para o Sebrae. Perfeito. Sebrae Nacional, Sebrae São Paulo, entre outras empresas. Em resumo, uma fera, né? Uma fera. Tem de tudo. A gente só traz gente boa para vocês, né? Então, como a gente falou no episódio passado, cada episódio a gente vai tentar trazer um convidado especial para ajudar vocês a auxiliarem no dia a dia na estruturação do seu negócio, né, Paulo? E, Vera, já queria começar já na veia, já assim. Qual que é o grande erro que as empresas cometem nessa área de marketing digital? Primeiro, eu queria agradecer, né? E espero atender as expectativas. Vai, com certeza, pode ser. Acho que o grande erro que as empresas cometem no digital é não ter planejamento, né? O marketing digital, ele é uma vertente da estratégia de marketing, não simplesmente uma ferramenta única. Então, eu acho que o grande erro realmente é o planejamento. O planejamento tem que ser pensado quais os objetivos que a empresa tem para cada um dos seus stakeholders. E aí sim, desenvolver um plano de marketing completo, incluindo o digital e não somente o digital. E é legal que a gente tinha falado, né, Paulo, que muitas pessoas se confundem, né? Ah, você é formado em quê? Ah, em marketing digital. Mas muitas pessoas cursam marketing digital e esquecem do básico. Do marketing em si. E até é legal explicar isso aí. Qual a diferença do marketing e do marketing digital? O marketing, ele é uma disciplina que visa toda a estrutura da tua empresa. Ele visa lá os 4 P's do Kotler, os 6 P's, enfim. Ele vai olhar para produto, preço, comunicação, distribuição. E o marketing digital é uma das ferramentas, assim como o marketing que a gente chamava antigamente offline, né? Que é o marketing que a gente utiliza nas ações de promoção, nas ações de comunicação fora desse universo online. Então, essa é a grande diferença. Olhar o marketing digital exclusivamente como a única estratégia vai te possibilitar olhar somente uma veia do que você precisa atingir. Então, você precisa realmente ter a visão do todo. Porque muitas vezes é uma ação que você vai fazer de um evento, é uma ação que você vai fazer de relacionamento dentro do marketing de experiência. São coisas que são muito bem aceitas pelos clientes, que dão muito resultados e que não estão dentro da vertente do marketing digital. Tudo tem que conversar, né, no marketing em geral. E no marketing digital é uma forma de divulgar tudo que a empresa faz, é isso? Perfeito. O marketing digital é uma forma de você divulgar e é uma forma de você interagir com personas de marketing, perfis de clientes que você busca e que não necessariamente você consegue se relacionar porque não fazem parte da sua base de clientes. Então, a ideia é que com o marketing digital, eu brinco, você consiga enxergar gente que você não enxerga. Então, essa acho que é o maior ganho que a gente tem no marketing digital. E é bacana que o marketing digital ele deixou mais acessível os pequenos empresários, aqueles que não têm oportunidade de divulgar a sua empresa em grandes mídias, está presente também. Né? Mas ao mesmo tempo a Vera comentou um negócio aqui que eu gostei. Antes a gente estava batendo um papo aqui, ela falou todo mundo confunde e fala que é um marketing sem custo. Não, mas tem custo. Como que é isso? Abriu, mas não é sem custo, né? Não é sem custo, gente. Acho que isso é muito importante, porque eu presto consultoria para várias empresas e muitos deles me dizem assim, eu vou para o marketing digital porque eu não tenho dinheiro.
é custo zero. E, na verdade, a gente sabe que não é. O marketing digital ele é focado em conteúdo. Eu só vou me interagir com uma empresa, eu só vou me relacionar com você se você tiver algo interessante que seja de valia para mim. Então, você tem que produzir conteúdo. O conteúdo ele pode ser produzido por pessoas de dentro da empresa, mas, eventualmente, você vai precisar contratar pessoas. E mesmo que seja produzido por pessoas dentro da empresa, essa pessoa tem um custo. Mesmo que seja você, o proprietário, a produzir esse conteúdo, a sua hora tem um custo e certamente é muito cara. Então, não é uma coisa sem custo. Depois, outra, você precisa ter estratégias do marketing digital, de orgânico, de mídia paga, de compra de palavras. Hoje, o Google, ele visa, para que você esteja no melhor posicionamento, um mix disso. Ele não olha só mais o orgânico, ele vê. Você tem um bom posicionamento orgânico porque você fala sobre o assunto que você se propõe a falar, mas você faz anúncio, você compra mídia, você faz compra de palavras, ele te posiciona para cima. Se dois têm o mesmo conteúdo, um faz mídia, o outro não, ele vai posicionar para cima quem faz mídia. Então, não adianta achar que eu vou para o digital custo zero. Isso não existe. Quer dizer, tem toda uma preocupação em cima disso. E eu vejo muito essa questão também de marketing digital, a questão do conteúdo ser feito. Tipo, eu trabalhei já com muitos advogados. E aí os advogados vão escrever, deixa que eu sei escrever. É o juridiquês que a gente fala muito. E é muito complexo, porque daí ele pega um texto, ele escreve numa linguagem que só quem é advogado consegue entender aquela... E ele acaba criando conteúdo para outros advogados e não para os empresários. Né? O que eu percebo do marketing digital em si é o que a gente fala em todos os episódios. Né? Nem sempre o que dá certo para você vai dar certo para outro. Né? O marketing digital ele permite que a gente consiga segmentar ao máximo o nosso público. E eu acho que é muito importante a gente entender que a gente pode ter, sim, a mesma mensagem para diversos canais, mas a linguagem ela tem que ser adequada. Então, se eu vou para a mídia digital, eu não posso falar o juridiquês. Eu tenho que ter uma linguagem coloquial. Eu tenho que gerar uma conexão com quem está lendo, com quem está vendo meu vídeo, com quem está vendo a minha foto. Se eu não consigo gerar essa conexão, eu não vou ter relacionamento. E aí não adianta nada eu ir para o marketing digital. É legal falar aqui também que o Rogério gosta de falar sobre isso, porque ele tem uma empresa de marketing, né? Digital, a Link 3, né, Rogério? A Link 3, a gente que é do Grupo Alage também. Em marketing digital, a gente trabalha o marketing sim, mas a gente é especializado em marketing digital. E muitas pessoas vêm para a agência, pensando, vou para a agência e vou resolver as soluções do meu problema. Só que a gente não faz milagre, né? Às vezes a gente pega algumas empresas que têm alguns problemas que não tem um comercial pronto para atender. A gente gera os leads, gera oportunidade, cai lá e morre. Então não adianta, vou sempre falar para os meus clientes, você gastar 1 milhão em marketing e você não ter uma equipe qualificada para atender essas oportunidades que são geradas. Né? Então o marketing digital ele vai te trazer venda, ele vai te trazer oportunidades, ele vai te trazer leads, só que ele tem a ponta também, né? Que é quem atende. E nisso, Vera, eu queria até perguntar para você. Quanto tempo demora? Como fazer um planejamento legal de marketing digital? E a partir de quanto tempo ele começa a dar resultado efetivo para a empresa? Tem um time ou cada caso é um caso, eu sei, mas mais ou menos? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa pensar num planejamento global de marketing. Depois a gente fala do planejamento digital. Tá? Então, passo a passo, hein, gente? Passo a passo. Passo a passo. Que todo mundo já quer ir pro final, geralmente. Não. Então, não tem uma conta no Instagram, vou vender. A primeira coisa é a gente pensar qual é o meu propósito como empresa e qual é o meu objetivo para esse ano, né? O ideal é que a gente tenha um planejamento estratégico de 3, 5 e 10 anos e o planejamento do marketing ele vai acompanhar o planejamento estratégico. Então, a primeira coisa é você saber qual é o seu propósito, quais são as suas personas. Quanto mais descamado você tiver informação de hábitos e atitudes, melhor vai ser o seu resultado. Só fazer um parênteses. Personas são o quê? São público... São perfis de público-alvo ideal. Tá? Então, assim, quem é o seu público-alvo ideal? Se eu já tenho uma empresa, eu posso me basear no perfil do meu público que é cliente hoje. Se eu não tenho, eu tenho que me basear num público que eu quero atingir. Então, esse é nosso objetivo aqui. Tá? E tem que ter todo um estudo em cima disso. Daí Sim. Você formou essa persona, qual é o próximo passo? Daí? O próximo passo é entender, a partir do momento que
que você formou essa persona, quais são os hábitos e atitudes, onde ela interage com as empresas, o que a motiva levantar do sofá, abrir um notebook, fazer uma pesquisa ou ir numa loja física. Então, é importante que você saiba. Porque muitas vezes a pessoa faz a pesquisa no online, mas prefere comprar no presencial e vice-versa. Então, eu preciso entender perfeitamente, quanto mais descamado eu tiver essa informação, mais assertiva você. A partir do momento que eu entenda perfeitamente, eu gosto muito de uma ferramenta que é o BSC, o Balance Scorecard, porque a empresa, nas 4 vertentes de finanças, recursos humanos, produção e comercial, onde se enquadra aqui o marketing, vai estar criando ações estratégicas para sustentar os seus objetivos como planejamento estratégico como um todo, e não isoladamente como marketing. E o BSC é o que exatamente? É uma ferramenta. Como que funciona? É uma ferramenta onde você define quais os objetivos macro da empresa, como um todo, onde ela quer chegar, e aí você, dentro das 4 áreas, você define quais as ações que vão ajudar a empresa a chegar naquele objetivo, no próximo objetivo. Porque muitas vezes tem ações fantásticas que não ajudam a empresa a atingir objetivo nenhum. É só um ego, é só uma coisa bacana que eu, como marketing, quero fazer. Mas o BSC, ele amarra justamente essa questão de todas as ações da empresa, que tem custo, mesmo que baixinho, estejam ajudando a atingir um objetivo. É uma ferramenta contratada? Não, ela é uma ferramenta gratuita e você tem vários vídeos e vários conteúdos. Depois até vou disponibilizar para vocês colocarem. Na descrição. Vocês terem acesso a essa ferramenta, porque eu sou apaixonadíssima por essa ferramenta. Porque como marqueteira, eu também já sofri do mal de fazer coisas que eu achava muito legal, mas que não dava resultado para a empresa. Eu acho que isso é importante. E daí você consegue ter essa visão do que vai dar certo e o que não vai dar, então. Porque isso é fundamental, né? Você consegue ter a visão se aquela atuação, trazendo os indicadores daquela atuação, se ela vai ajudar a atingir aquele objetivo. É óbvio que você pode ter uma correção de rota no caminho, né? Deve ter, né? Você tem que revisar sempre o seu planejamento, né? Perfeitamente. Mas ela não te diz que é certo ou errado. Ela te ajuda a saber, olha, essa ação com esse indicador vai me ajudar a atingir esse objetivo. Então, ela faz sentido. Essa ação não faz sentido. Ela é só muito bacana, mas não é o like, né? Ela é muito legal, mas não traz resultado efetivo. Eu falava, métrica de vaidade, né? Métrica de vaidade. Sempre falo para meus clientes, like não vende. Like não vende. Like, curtida, não vende. E você tendo as 4 vertentes alinhadas aos objetivos, evita de você ter uma distorção. Marketing, vendas, caminhando para um sentido, toda a tua estratégia de marketing para um sentido, e finanças e produção caminhando para outro, por exemplo. E aí a empresa não vai alcançar o objetivo, que é o que a gente espera ao final do dia. Então, o marketing, ele tem que passar pelo planejamento olhando a empresa como um todo e não o ego. Ele não pode ser isolado do marketing digital, ele tem que tem que olhar todas as ferramentas do marketing. Então, ele tem que olhar lá as ações de modo pessoal, as ações de régua de relacionamento com o cliente. Ele tem que olhar vendas, ele tem que olhar as ações digitais, inclusive. O que é uma regra de relacionamento com os clientes? Regra de relacionamentos com os clientes é o que você trabalha na jornada de compra dos clientes no funil de vendas, né? Gente, funil de AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Boca grande aqui, funil invertido. É que isso aí é uma coisa muito legal até você explicar, porque eu sempre vou falar, tento explicar essa questão para as pessoas, para os empresários que eu vou conversar, e geralmente eles travam um pouco nisso. Mas o que é esse negócio do funil de vendas? Como que funciona isso? Então, entra lá, o lead fria, que a gente fala, né? A pessoa que está conhecendo agora a empresa, daí vai aprimorando, né? Então, vamos lá. O funil, ele é um funil invertido, né? E aqui em cima, você chama a atenção de todo mundo. Num primeiro momento, você traça ali sua persona, mas você precisa fazer alguns testes. Então, é o que eu sempre brinco também, né? Você joga a rede, vem ali, vem a garrafa, vem o peixe, então a gente começa a separar. Aqui você conversa com todo mundo, aí quem for aquecendo no lead, vai descendo para a área de interesse. Só para explicar também, lead é o contato, né? Sim, é a pessoa perfeito. Que cadastrou lá com o nome, com alguma forma, ele já fez um relacionamento com vocês. Perfeito. Lead é o contato, exatamente. Outra coisa importante que você citou, eu preciso sempre trazer ali o call to action, né? Dar a ação para esse cliente. Me dê teu e-mail, me dê teu telefone, porque as pessoas precisam dessa ordem. Então, é importante que você peça para ele te dar alguma informação. Senão, ele continua sendo um cliente cego para você. Você continua não enxergando ele. Eu já vi gente que
oferecia conteúdo sensacional. E falava, mas não dá resultado. Todo mundo vê, mas não tinha um botão lá para a pessoa cadastrar, não tinha uma ação de chamada para essa pessoa. E daí não adianta, né? Você pode ter o melhor site do mundo, pode ter 500 milhões de visualizações, mas se você não tiver um caminho para essa pessoa, você não vai conseguir levar. Ela não vai ter ação, então é importante ter ação. E aí você vai, então, desceu ali a área de interesse, você tem um número menor de clientes. A partir daquele momento, você começa a falar da tua empresa, você começa a falar dos teus benefícios, por que você tem um diferencial competitivo em relação aos concorrentes. E ali você pode ter ações de e-mail marketing, você pode ter ações de relacionamento pessoal, você pode ter o marketing de experiência, que é convidar esse cliente para fazer algumas coisas que não necessariamente estão relacionadas a vendas efetivamente, né? Mas que são importantes para que ele te enxergue, não só como alguém que quer resolver o seu problema, que é vender. O problema dele não é vender, né? O problema dele é resolver a dor dele. E aí depois você vai para a área de desejo. Na área do desejo você começa a negociação comercial. Quais são as suas possibilidades de valor, formas de pagamento, e aí também você vai evoluindo até a ação. E depois da ação acaba? Não, gente, não acaba. Você precisa fidelizar e você precisa fazer com que esse cliente seja um evangelizador da sua marca, né? E, gente, vocês estão vendo que todos esses episódios do Topo de Funil, do AIDA, tem uma pessoa por trás disso. AIDA? AIDA, funil de AIDA. AIDA. Atenção, interesse, desejo, ação. Tem sempre uma pessoa por trás. Né? Tem que ter, não adianta a gente investir, não adianta a gente ter os call to actions certinhos e você deixar esse lead morrer. Né? É muito importante, eu sempre falo, se você não ligou, ele entrou em outro site, o outro comercial ligou. Sim. Né? Então, é o que a gente estava falando antes, que o marketing ele precisa estar bem alinhado com o comercial. Né? Então, é muito importante isso. E outro ponto também, Vera, aqui nesse ponto que acho que seria legal você explicar também, que a gente estava falando do não ter custo. Daí já começa a ter toda uma questão de custo, né? Porque você vai ter que investir em redes sociais, em formas de captar, muitas vezes. Mesmo para você disparar um e-mail marketing, você tem que ter uma ferramenta para isso. E depois você também tem o custo de ter uma ferramenta para administrar esses leads que chegaram para conseguir fazer esse funil que você falou, né? Ou dá para fazer na mão? Não dá. A não ser que você tenha 10 clientes que dá, você tem que ter uma ferramenta. Pode ser uma ferramenta que você desenvolva ou pode ser uma ferramenta de mercado. Tem várias com os mais diversos custos. Porque você vai ter uma automatização de boa parte desse marketing. O que vai reduzir e deixar com que as pessoas fiquem mais no estratégico e menos no operacional. Hoje o marketing ele tem que ter esse foco. Então, tudo que você puder automatizar vai te dar tempo para pensar. E pensar é inteligência. E gerar conteúdo também, né? Que Exatamente. É fundamental nesse processo todo ter conteúdo já de topo de funil, que é o que você falou, jogar a rede, né? Jogar a rede. E quais são os tipos de conteúdos que você tem de topo de funil que você cita como exemplo para nós aqui? Vamos lá. Você, em geral, precisa ter propriedade sobre um assunto. Eu só vou buscar entrar no seu site, eu só vou buscar entrar na sua rede social se eu estou buscando por uma informação, por exemplo, quais os melhores podcasts, acessar você e entender que você fala com propriedade sobre esse assunto. Então, não necessariamente você precisa escrever sobre o seu produto num primeiro momento, tá? Eu trabalhei numa empresa, enfim, de um mercado B2B e que vendia câmaras frias. Ela não escrevia sobre câmaras frias, ela escrevia sobre como você manter e higienizar um alimento, portanto, criando propriedade sobre alimentos. Virar referência. E virar referência. Então, isso vai ajudar você a virar referência nos veículos de comunicação, nos jornais, TVs e redes sociais que vão te procurar para falar desse assunto. Isso vai fazer com que você tenha navegação nas suas redes sociais, no seu site, no seu blog. Isso vai fazer com que você esteja posicionado no orgânico. Um dos algoritmos do orgânico é justamente se você é navegado, quanto tempo você é navegado. Isso tudo vai ajudando você a criar propriedade. Se você é citado em outros sites também, né? Que são os backlinks. Os backlinks, fala, né? exatamente. Então, eu vou falar que já trabalhei com o Paulo há alguns anos, né? E a gente tem uma referência muito grande, né, Paulo, de uma empresa que a gente trabalhou nessa questão de backlink, de referência. O Paulo, para quem não sabe, é da Ponta Inicial, ele trabalha com assessoria de imprensa. E hoje, no segmento de imposto de renda, que foi o Richard, que a gente gravou nosso primeiro episódio, o Richard ele é referência, graças a esse trabalho de referência que o Paulo fez também através de assessoria de imprensa, backlinks, sempre dá matérias, conteúdos, né? Então a gente
focou uma pessoa, né? Fala um pouquinho, Paulo, dessa questão de referência, que eu acho legal também. O que a gente busca sempre é levar essa pessoa, pegar o que essa pessoa tem de conteúdo diferenciado e conseguir fazer um material que vá para a mídia. E daí vai sair uma reportagem com ela, vai dar uma entrevista para uma rádio e isso vai fortalecer o nome. Virar referência, você tem muito mais credibilidade no mercado. É super interessante para qualquer empresa, né? Porque se você for para marketing digital panfletar, só vender seu produto, venda. Fica chato. Não vai ter resultado. Né? As pessoas querem conteúdo, as pessoas querem saber o que você tem de bom para me contar. Eu vou contar uma história para você, daí você faz sua crítica em cima disso. Eu tive um cliente muito no começo dessa questão de redes sociais, bem, já faz, não que eu seja velho, mas a rede social é jovem, vamos falar a verdade, porque se a gente for pensar há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha essas estratégias que a gente está traçando hoje, né? E daí esse cliente chegou um dia para mim assim e falou: Paulo, vou demitir toda a minha área comercial. Eu falei: como assim? Ah, Paulo, porque eu fazia assessoria de imprensa, daí vou demitir, porque olha quanto está entrando leads aqui, estão entrando mais de 500 leads por dia. Eu tô rico. Olha o valor do lead. Eu falei: então, você demite toda a sua área comercial e logo na sequência você quebra. E vai bem nessa questão do erro que você estava falando, né? Porque ele achou que o lead, ele falava para mim, ele mensurava o valor do lead. Eu falei: esses leads têm valor, cada lead meu valia R$20, ele falou assim. Então, como entra R$20 de leads e 500 leads por dia, eu estou ganhando mais de... Daí ele fez a conta dele lá bem por cima, assim, é um erro, né? Sem dúvida. Eu gosto muito de citar um exemplo. O lead na internet é como o passante em frente à sua loja. Ele pode passar, olhar, achar legal e ir embora. A gente tinha o vendedor antigamente nas lojas, né? Ou ainda tem. Você não quer entrar, não quer conhecer? É isso que a gente precisa fazer. Então, o lead, ele é um possível, quem sabe, talvez, um cliente ou alguém que vai indicar a sua empresa. Mas se você não interagir com ele não é nada. Então, assim, achar que o lead por si só, ele é uma célula viva, autossuficiente, não é. Você precisa de pessoas para se relacionar, ele precisa continuar vendo valor no que você está ofertando. Então, é importante que você tenha realmente essa régua de relacionamento, que são todas as ações que você vai ter com ele desde a entrada na boca do funil, enquanto ele existir dentro da sua empresa, e todas as ações têm que ser monitoradas com os KPIs, os indicadores, né? E você tem que dispensar a operação para automatização e deixar as pessoas pensando estrategicamente. O que eu posso ter de diferente hoje, principalmente no mercado em que não tem mais segmento bobinho, né? Não tem, todos os segmentos têm alta concorrência. Sabe o que é legal disso tudo? Eu sempre falo, marketing digital não é para amador. Não é, meu primo vai fazer, meu sobrinho vai cuidar. Cara, como vocês podem ver, né, existe a estratégia, existe os números, existe estudos. Não é, eu vou fazer um post porque tá bonitinho, meu produto é bom. Não adianta você ter um produto bom, ter um layout bonito, se você não tem um estudo, não teve estratégia sobre isso, né? E então, até dentro disso que a Vera falou, tem uma coisa muito legal, que é essa questão do vendedor que você passava na frente. Tinha um vendedor que passava na frente e conseguia te conquistar. E tem aquele vendedor que era muito chato. E daí a pergunta que eu faço para vocês dois: como não ser o vendedor chato nas redes sociais? Porque tem também. Quando você começa a passar muita mensagens desconexas, você vira o vendedor chato, né? Sim, por isso que é importante você entender quem é esse possível cliente ou quem é o seu cliente. É importante, principalmente agora com a LGPD, a gente entender quais as formas e por onde ele quer ser contatado. E se ele te disser para excluir o endereço de e-mail dele, exclua, por favor. Não continue mandando. Outra coisa que o Rogério citou muito bem, a segmentação. Então, hoje, a estratégia é você usar peças de comunicação, qualquer que seja o canal, baseado na segmentação. Não é jogar tudo para todo mundo. E isso deixa você não ser chato. Se você mandar tudo para todo mundo o tempo todo, você é chato e eu vou te excluir. E tem outra coisa, né? Hoje a rede social ela te deixa testar. Quando você vai fazer um anúncio, quando você vai fazer um patrocínio, ele te dá lá teste A e B. Você consegue mensurar. Isso aqui deu certo. Só que se deu certo com o público, não significa que vai dar certo para o outro. Então é teste, é tentativa e erro. Nunca, a gente estava falando agora, né, que o marketing digital ele mudou há 15 anos e vai mudar daqui a 1, vai mudar daqui a 2, que a gente estava falando em off aqui sobre o metaverso. Não existe uma receita de bolo para marketing digital, né? E para o marketing em si,
né? A gente trabalhou marketing 10 anos de uma forma diferente, hoje a gente está em outra e daqui a alguns anos vamos estar em outra. Eu sempre falo para a minha equipe que a gente tem que ser inconformado, tem que perguntar sempre por quê. Né? Esses dias eu estava com um cliente e eu falei, beleza, mas por que eu tenho que te contratar? Né? Me fala. Né? Eu fiz, a gente estava fazendo a reunião, por que eu contrato seu serviço? Por que você é melhor que o seu concorrente? Né? Se ele não souber explicar isso, ele não entende nada do produto dele. E o cara de marketing, para vocês que estão na área de marketing, vocês têm que ser sempre inconformados, perguntar o porquê. Né? Tá certo? É isso aqui, o meu concorrente está fazendo. Eu sempre falo que se é feio, não é você copiar o concorrente. É feio é você não fazer. Sim. Exato. Né? E acho que é muito importante você falou uma coisa, por que eu devo te contratar? Muitas vezes a nossa resposta tem que ser baseada na dor dele. Então você tem que falar o que ele quer ouvir. Isso não significa mentir. Isso significa você embalar de uma forma que sensibilize a ele. E não sensibilize só você, sua empresa. Eu acho que isso é muito importante. Só um parênteses do que a Vera falou agora de pouco. Ela falou da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Perdão. Esse é um tema muito sério. A gente tem até empresas no próprio Grupo Alliance que adequam empresas a isso. E se você ficar hoje divulgando, disparando e-mail desregradamente, WhatsApp, sem a pessoa aceitar... E hoje, quando as pessoas não têm uma ferramenta para isso, que pode descadastrar essa pessoa, pode dar um processo pesadíssimo, né? Sim, além do processo, eu acho que... Vamos esquecer um pouco a parte jurídica. É uma pessoa que vai falar mal da sua empresa. Porque você não respeitou a vontade dela. Então, assim, eu acho que o primeiro passo de qualquer empresa é respeitar a vontade do consumidor. Né? Então, a LGPD veio para, de alguma forma, limpar um pouco por conta das empresas realmente serem muito agressivas em algumas situações. Mas eu acho que quando a gente pensa que a gente quer ter uma empresa com perenidade, o primeiro ponto é qual é o meu propósito? Conexão com o cliente e respeito a esse cliente. Como conquistar um cliente no meio desse absurdo de informações que a gente recebe todo dia? Eu fico juro para você, hoje em dia eu fico para pensar assim, poxa, legal, mas ele vai receber 1000 e-mails por dia, mas não sei quantas mensagens do WhatsApp dá para conquistar essa pessoa. Qual que é o caminho? Tem segredo? Eu acho que não tem segredo, eu acho que tem que entender. Mas, por exemplo, se você tem as mesmas condições, está no mesmo patamar que o seu concorrente, você tem que buscar fazer o cross-selling, a venda de produtos cruzados e agregar serviços ou produtos que realmente possam significar o diferencial. Explica um pouco mais. Vamos a exemplo prático. Se a gente vai fazer uma unha, por exemplo, custa mais ou menos a mesma coisa no bairro. Mas se tem um lugar que eu posso deixar meu carro com manobrista, se me serve um café, não necessariamente tem vínculo com o core business, o negócio principal da empresa. Mas é um serviço agregado que eu dou valor. Eu, persona de marketing, clientes com o meu perfil dão valor. Ou não. Então, é importante você entender o que você pode fazer além de trazer ali o seu produto na condição similar à do concorrente. Porque hoje a gente tem, primeiro, as empresas rapidamente fazendo produtos muito similares. Vamos lembrar telefonia, né? A gente tinha aparelhos telefônicos. A Samsung demorava muito para copiar a Apple. Hoje em dia, 2 meses depois, tem a mesma funcionalidade. E o que vai te diferenciar é ou o teu posicionamento de marca, né? Ou a tua lembrança da marca perante o consumidor. Você tem uma marca forte que ele escolha por você simplesmente porque é a marca, ou você trazer ali serviços ou produtos que realmente sejam algo diferenciado, como exemplo aqui da manicure. Então, acho que é pensar fora da caixinha mesmo. Além disso, eu acho que é você saber explorar os seus pontos fortes, né? Você saber divulgar isso. Né? Porque é o que ela falou, tem o copo A e o copo B, beleza. O cara divulgou aqui, meu copo serve para beber água. Daí o copo B fala, além de servir para beber água, meu copo tem um designer que não sei o que. E é a mesma coisa. Sim, a forma de dizer. É você saber explorar os seus diferenciais, né? Hoje em dia a gente tem concorrentes que são iguais e se diferenciam o quê? Ou no preço, como você falou, ou no posicionamento, né? Por que eu compro Apple e não compro Samsung? Porque a Apple é status. É marca. É marca. Soube trabalhar, o que a gente Grife. falou. É grife. É grife, exatamente. Né? E eu vou te falar, eu como usuário da Apple, eu não troco. Você vai passando de iPhone para iPhone, mas você não troca. Porque se quebrar, você liga eles te dão um atendimento. Né? Você tem várias outras coisas que te auxiliam. Né? E a estratégia deles é fazer com que você tenha um computador, um notebook ou um telefone Apple, só os softwares da Apple funcionam na Apple. Limitam, né? Limitam. E eu acho que vai muito disso.
Eu tenho uma pergunta para ela, Paulo, que eu vi aqui na AB Info, que é a Associação Brasileira de Empresas de Informática. 93% eles fizeram uma pesquisa dos empresários brasileiros já migraram para o digital. Né? De uma forma, tipo, de uma hora para outra, assim. Você acha que ainda hoje no Brasil existem empresas que não migraram ou não estão? O que você tem a falar sobre isso? É interessante essa pergunta, porque na época da pandemia, muitas empresas, que eu não vou citar aqui as marcas, obviamente, de marcas fortes, não tinham sequer um e-commerce e tiveram que começar a vender pelo WhatsApp, né, de repente. E aí teve uma migração realmente violenta. Eu acho que a gente não pode ficar fora do digital. Tanto como venda, trabalhando o seu e-commerce ou trabalhando o seu marketplace. Marketplace, gente, para quem não sabe, são aquelas plataformas que vendem todos os produtos, né? Mercado Livre, Americanas, Magalu, ou você ter seu próprio e-commerce. Mas não dá para ficar fora, porque você tem que entender que você tem diversas pessoas, diversos tipos de clientes, e cada um escolhe como é que ele quer comprar, como é que ele quer pesquisar. Se você estiver fora de um desses canais, você não vai ser visto, e quem não é visto não é lembrado. Mas essa questão que a gente falou agora do e-commerce também é muito complexa, né? Eu vi várias empresas que quiseram entrar nesse projeto e começaram a bater cabeça, principalmente com a questão logística, né? Não é tão simples. Duas coisas são fundamentais no e-commerce: a questão logística e aliás, três, né? A segurança, a questão logística e pagamento. Então, são 3 fatores que são cruciais para o sucesso. Mas não necessariamente você precisa ter um e-commerce. Se você quer testar, como o Rogério falou no teste AB, saber se seu público é um público que vai pesquisar ou vai comprar pelo e-commerce, comece pelo marketplace ou comece pelas plataformas que são alugadas, que tem um template, um formatinho, cores e imagens ali que você só inclui o seu produto. É uma forma de você testar também. Mas o que eu digo é, não deixe que seu cliente não te localize, né? Então, nada mais frustrante do que você buscar uma empresa ou buscar por um serviço e a sua empresa não aparecer. Uma outra coisa que eu vejo muito nos sites hoje em dia é uma dificuldade das pessoas disponibilizarem um telefone. Gente, Graham Bell foi fantástico. Ele inventou o telefone. E o telefone ainda existe, e o telefone ainda existe. Então, às vezes, você busca a empresa e você não consegue um telefone para fazer contato. Eu vou dar um case aqui para vocês. Eu tenho um cliente que a gente trabalha bastante com a RD Station, né? Não estou fazendo merchan, mas é uma das minhas ferramentas preferidas. A gente investe em Google, redes patrocinadas, e não estava gerando lead, não gerava lead. Não sei o que acontecia. Gerava o lead, mas não gerava oportunidade, né? Para quem não sabe, oportunidade tá quase lá no final do funil, aquele lead que pede um orçamento, que interage com você, preenche algum formulário solicitando mais informações. E não gerava oportunidade. Quando a gente colocou o botãozinho do WhatsApp, cara, girou a chave. Girou. O que eu percebo? As pessoas, elas querem facilidade, elas não querem mais ficar preenchendo aqueles formulários longos. Tem né? isso. Eu sempre falo para meus clientes, quando você vai montar um site, a gente estava falando isso na última reunião, né? Agora tem o UX, né? O UX, que é a experiência do usuário. Você sempre tem que montar um site, não porque você acha que ele está bonito. Ele tem que ser de fácil acesso para o seu cliente. Né? Sem dúvida. Ele tem que ser algo acessível. Não é o site que o Paulo achou bonito. E é tudo, né? Não só o site, o conteúdo. Tipo, hoje a gente tá aqui porque a gente tá tentando explicar que a gente quer fazer o conteúdo ser acessível para as pessoas. Um grande erro é esse. Se você empresário eu acho que é assim. Não é. Não tem que achar. Acho que a gente tem hoje várias formas de fazer pesquisas muito mais baratas do que nós tínhamos no passado, que era só empresas de pesquisa que faziam. Exato. Hoje a gente tem como pesquisa a própria observação do que acontece nas redes sociais. A gente tem os forms da vida que nos ajudam muito. Com 2, 3 perguntas você coleta algumas informações e você começa a construir uma caixinha. Então, acho que assim, a gente não precisa chutar. A gente precisa analisar. Então, acho que hoje, o grande diferencial da área de marketing hoje, e eu tenho 35 anos nessa área, trabalhar em marketing é ter a capacidade analítica e saber mexer com números. Passou-se a fase de ser só bom criativo. Para você que está na faculdade que acha que vai fazer marketing, fugir da matemática, esquece. Tem que ter número, esquece, tem que ter tudo, né? número. Agora, uma pergunta que eu sempre tive dúvida. A gente tem
ferramentas absurdas, né? A gente tem Google, tem Twitter, tem Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, e vai aparecer outra amanhã. Qual a ferramenta que eu tenho que usar para minha empresa? Todas, necessariamente, ou só uma ou duas? Aonde o seu cliente está. Então, não adianta, se você trabalha com o mercado B2B, que é negócio, empresa vendendo para empresa, provavelmente não vai adiantar você estar só no Facebook. Talvez a sua melhor ferramenta seja o LinkedIn. O importante é você entender aonde o seu cliente pesquisa. É o que a gente falou de hábitos e atitudes. Hábitos e atitudes significa, eu sou mais velho, eu pesquiso na internet, mas eu compro no presencial, e eu pesquiso na internet, eu pesquiso no Instagram, eu pesquiso no YouTube. Hoje, a segunda maior rede de busca é o YouTube. A primeira é o Google. Então, assim, motores de busca, acabou o Yahoo e outros, né? A gente tem o YouTube como a segunda maior, porque a gente tem o vídeo, e a gente quer ir lá e ver como funciona. A audiência do YouTube hoje é maior que a TV. Então não adianta eu te falar uma ferramenta, porque, de novo, né, a gente precisa pensar estrategicamente. O que eu preciso fazer? Um diagnóstico. Qual o meu propósito? Qual o meu posicionamento? Quais são os meus concorrentes? Aonde eu quero estar? Aí traçar um plano de ação. Então não tem receita de bolo, não tem coisa fácil e não tem algo que não seja 70% de transpiração e 30% de inspiração. Sabe onde eu vejo também que eles erram? Tá falando assim, qual que é a rede social correta. Nem sempre o que você posta no Facebook é o que você vai postar no LinkedIn. É isso que eu ia perguntar agora. As mensagens podem ser as mesmas? Vamos lá. Eu acho que você pode ter uma campanha com a mesma mensagem em diversos canais, linguagem, mas com linguagens diferentes. As linguagens, elas têm que ser adequadas conforme o canal. Mas, eventualmente, você pode ter uma campanha onde você use a mesma mensagem, mas aí você tem que fazer adequação de linguagem. Por isso, essa coisa de amarrar o Facebook no Instagram e posta automático é coisa de preguiçoso e que não vai dar certo. Aí você vai dizer, mas não dá certo. Lógico que não. Você não teve o trabalho de analisar. Essa é a questão. Não adianta nada também utilizar o post que você fez para o seu Instagram no LinkedIn, mas ainda Igual. que é complexo, né? A mesma coisa. Eu acho que cada rede social tem a sua particularidade, né? Como ela falou, LinkedIn, as pessoas são no LinkedIn para procurar saber de negócios, querem conteúdos trocar experiência, mais profundos. Conteúdo. É uma rede social mais rica. E pode fazer uma reclamação aqui, gente? Eu acho assim, é muito acelerado esse negócio, porque se a gente fosse pensar um pouco, e eu estava fazendo essa retrospectiva, eu acho que ontem eu estava fazendo pensar, gente, se a gente for parar para pensar, um Instagram, uns 4 ou 5 anos atrás, a gente falava que absurdo de rede que é essa, que não vai dar nada para negócio. Agora a gente tá com o TikTok aqui, que eu já olho assim e falo, putz, mas TikTok... E o Facebook, que era a grande referência antes, só perdeu antes do Orkut, e o Orkut já morreu. E como eu ficar sabendo, como eu estou atento a tudo isso, dá? Acho que sim. Acho que o mais importante é a gente, de novo, né? Tá sempre buscando informações no próprio Google. Então, assim, tá sempre antenado. Eu dou aula em vários cursos de MBA, eu sempre recomendo para os meus alunos. Você tem interesse por um tema? Busque e vá lendo atualidades. Algumas coisas você vai jogar fora, que não são de interesse, outras você vai estar entendendo que tem sinergia com o seu negócio. Mas por isso que é importante a automatização de muitas coisas que são feitas no marketing, porque você vai ter tempo para inteligência, você vai ter tempo para entender quais são as tendências, e aí você pode ser uma empresa de vanguarda, se antecipar o que vai acontecer. Mas para isso você precisa ter tempo. O tempo ocioso é o que vai fazer você ter insights, ideias que vão te trazer novos negócios e que vão te trazer novas estratégias de marketing. E é legal que essas ferramentas que a gente falou que auxiliam no marketing digital, elas já vão se atualizando sempre que aparece uma rede nova, né? Daí já vai aparecendo lá, então você automatiza alguns processos e, igual você falou, você tem que ter o tempo para inteligência, né? Então você consegue fazer isso. Então, sempre estar esperto e contratar uma ferramenta que seja adequada, mas só que tem que ter especialistas também por trás disso para que possa escrever de forma adequada para cada rede, né? Sim, e importante, dou uma dica aqui, inclusive da minha experiência pessoal. Entenda se a sua empresa não tem ferramentas na área de finanças, já não tem ferramentas na área de RH, e como elas são sinérgicas com as novas ferramentas, e se elas são sinérgicas, porque às vezes elas não são sinérgicas, elas não conseguem
a interação e você vai ter vários fragmentos de ferramentas. Então, é importante que, por exemplo, você tenha uma ferramenta, mas que converse com a ferramenta ou que seja a mesma ferramenta de finanças, porque se você, por exemplo, fizer uma estratégia de marketing para recuperação de clientes que não estão pagando, você precisa saber quais são os clientes que não estão pagando. E quem vai te dar essa informação é finanças. Você não precisa adivinhar. Então, assim, entender que ferramentas você já tem dentro da casa e se elas são compatíveis com o que você vai implantar é essencial. E daí tem uma coisa fundamental, né? E uma pergunta que também é outra pergunta. Eu estou cheio das minhas perguntas, dúvidas mesmo minhas, assim, e que eu vejo em várias empresas. Como conseguir mensurar resultado, levar para a pessoa lá que é o dono da empresa, porque a pessoa que toma a decisão e falar, isso é válido. Porque é uma conta que é muito complexa hoje em dia. Sim, mas não dá mais, né? Como eu falei para vocês, eu tenho 35 anos nessa brincadeira, não dá mais para falar não tem a informação. Hoje a gente tem modelos preditivos que te indicam tendências, né? Isso é estatístico, tá, gente? Então, marqueteiros, não pensem que vocês não vão mexer com números. Os modelos preditivos, eles te dão uma projeção do que pode acontecer se você fizer uma ou outra ação. Isso vai te indicar quantidade de clientes, faturamento, ticket médio. E você tem que apresentar isso como uma previsão mais consolidada, mais segura. Vai acontecer mesmo? Gente, eu não sei se eu estou aqui amanhã, tá? Então, assim, a gente vai procurar trabalhar embasado na maior segurança possível. Não necessariamente vai acontecer tudo como a gente planeja, e para isso a gente tem as revisões, que são importantes. Mas não dá mais para ficar naquela coisa, eu não sei o que vai acontecer. Sabe sim, trabalha com modelo preditivo estatístico que você vai chegar muito próximo do que vai acontecer. E hoje não dá mais para fazer marketing sem resultado, sem você mensurar. Eu acho que você precisa ter algo baseado. Ó, fiz uma campanha, gerei X% em venda esse mês. E o que eu vou fazer para gerar nos próximos meses? Né? Deu certo? Não deu certo? Então, acho que essa questão dos números, das métricas e dos resultados é muito importante. Né? Porque você tá investindo com o dinheiro do seu cliente, né? Da sua empresa. Então, não adianta você fazer marketing, como a gente falou, só para ter like. Marketing é uma ferramenta de vendas, né? Então, se não te gerar venda, tem alguma coisa errada. Eu tenho uma conta. Vamos fazer uma conta mais ou menos. Eu vendo esse relógio e daí eu tenho que saber qual que é a porcentagem do valor desse relógio que eu tenho que investir de marketing para não ter prejuízo ou para melhorar meu lucro. Tem isso também? Dá para mensurar isso? Normalmente, as empresas grandes trabalham de 3% a 5% da venda, do faturamento. Isso pode ser uma referência para você, mas o que você precisa entender? Qual é a margem de contribuição do seu produto? O que é a margem de contribuição? Quanto eu vendo e quanto me sobra ao final do dia? Depois que eu tiro produção, depois que eu tiro o custo do dinheiro, depois que eu tiro todos os impostos, depois que eu tiro aqui toda a estrutura que eu tenho para vender. Mas é uma boa referência, de 3% a 5%, empresas de produtos. Serviços. De serviços, eu trabalharia de 5% a 8%, que é mais ou menos o que as empresas trabalham de serviços, por conta de você precisar vender algo intangível. Produto, eu estou vendendo aqui uma pulseira, eu entrego. Entrego. O serviço é uma coisa intangível. O que vem de um psicólogo, o que vem de um dentista, é uma coisa intangível. Então, você precisa de elaborar, você precisa ter um plano de marketing que te traga mais convencimento. E talvez você tenha que investir um pouco mais. E de repente seria 5% de cada mensalidade daí desse serviço. Isso, exatamente. Foi o que a gente falou no último episódio, né? A importância de você investir baseado em um número, numa porcentagem, né? No último episódio a gente falou isso. Eu acho que, esse mês eu vou investir R$1.000, outro mês eu vou investir 500. Cara, mas baseado em quê? Tem que ter... Você tem que ter um valor fixo para você investir. E tem que estar baseado em faturamento. Até para você ver se está dando resultado ou não, né? Agora, nessa área eu vejo... Eu tenho uma dificuldade muito grande na minha área, porque eu sou jornalista. E todo mundo acha, porque sabe escreve mais ou menos, todo mundo acha que pode dar palpite na área de jornalismo.
E na área de marketing digital também Putz, eu é o que vejo mais muitos tem. problemas, Eu não sempre tem? falo. Todo brasileiro, ou ele é treinador de futebol, Médico. médico ou marqueteiro. Um marqueteiro. Porque eu vejo assim, todo mundo que tem um Instagram vai comparar com o do sobrinho e tal. Como bloquear, como blindar a área de marketing digital sobre isso? Tem? Porque os caras olham e é uma hora que ele tá, tipo, o dono da empresa, tá lá no domingão de bermudão, sentado no sofá. Deixa eu ler, ver a rede social. Daí, se ele viu alguma coisinha errada, ele vai começar a chatear no domingo mesmo, né? Como bloquear, como blindar isso? Tem? Eu acho que não tem como você blindar. Eu acho que você tem que apresentar resultados, né? Então, assim, por isso é importante os KPIs, os indicadores. Acho que contra fato não há argumentos. Você tem que apresentar resultados. E a empresa, quem decide, precisa entender que não é porque meu sobrinho fez alguma coisa ou porque eu tenho um post e que eu vou testar fazer dessa forma. O seu sobrinho fala com um público que não é o público que você fala. Então, assim, mas isso vai acontecer sempre. É treinador de futebol. Por que não botou o Zé e botou o Mané? É uma dor, Rogério, que nós vamos passar pela vida eterna. Inteira, a vida né? inteira. Então, eu acho que o importante é você, como profissional de marketing, se blindar, estar consciente de que você faz um bom trabalho embasado num conceito, em teorias, num aprendizado de 4 anos, né? Exato. Você faz marketing durante 4 anos, com diversas disciplinas. Você tem essa capacidade. Então, eu acho que o importante é você, com calma, tranquilidade, demonstrar todo o conhecimento que você tem e o resultado. Mas não vai ter jeito, a gente vai continuar. Eu lembro uma vez, como assessoria, que eu tinha fechado no fim de semana, assim, 2 maiores TV do Brasil e 3 jornais fabulosos. Assim, sabe aquela coisa que você fala? É o fim de semana perfeito para uma assessoria de imprensa. Daí eu falei, vou segunda para um cliente só. Falei, chegar segunda-feira, o cara vai me abraçar, vai ter uma banda tocando pela minha chegada. Na hora que eu cheguei, o cara tava com uma revistinha de bairro. Assim, por que eu não saí nessa revista de bairro? Falei, mas qual o interesse? Qual a audiência dessa revistinha de bairro? É a questão, porque o amigo dele viu aquela revista de bairro e viu o concorrente dele naquela revista, ele veio falar pra mim, mas por que eu saí todas essas mídias, mas eu não saí nessa revista que era importante? Like. Que a gente falou agora. Vaidade. E eu vou te falar mais um. Google. Eu tenho muito cliente que fala, por que eu não tô na primeira página? A gente, tipo, pega a conta em um mês. O cara, ele já quer estar na primeira página. A Aquela questão construção. da pressa, da ansiedade. Por que eu não tô na primeira página? Né? Porque, tipo, tem outras empresas como a sua que já trabalham isso há mais tempo. Sim, já Porque fazem conteúdo, já compram tem mídia, link já... builder. É a questão toda da autoridade que a gente falou agora há pouco. Né? Todo mundo quer estar na primeira página do Google. Eu tenho um cliente meu que ele era de coworking. E ele tem uma ideia, eu achei até interessante. Vamos ver se vocês concordam comigo. Ele investia em Google Pago, então ele sempre garantia que ele estava na primeira página. E ele não queria estar na primeira página, quer dizer, ele queria estar, mas não no primeiro lugar. Ele falava, não, no orgânico eu quero estar em 6º, 7º, porque se a pessoa já viu meu anúncio lá, ele vai descer um pouco e vai ver o meu. Eu achei, mas tem lógica isso? Não tem, porque o que acontece? Dados do próprio Google, né? As pessoas pesquisam 3 a 4 no máximo orgânicos. O 5º ela já não vai. Se você está na 2ª página, você morreu, só esqueceram de te dizer, né? É que eu falo, né? Você quer assumir que a sua empresa, põe ela na 3ª página de busca. E depois outra, é um raciocínio muito curto achar que se você está lá no anúncio, você não pode estar lá na primeira página do orgânico, na primeira posição do orgânico, porque tem essa questão de você clicar. Então, não faz sentido, porque é numérico, é cabalístico ele estar na 6ª posição, não tem conceito, não tem estratégia que sustente. Né? Baseado em quê? Baseado em quê? Eu sempre Baseado falo, em quê? Baseado em quê? Né? Tem muitos clientes que, tipo, eu quero estar na primeira página no patrocinado, mas aí, beleza, qual que é o seu investimento? R$500. Fala, amigo. E é legal até explicar como que faz para ficar no patrocinado na primeira página. É um leilão, né, de valor, leilão, mais ou menos. Como que funciona o Google? Né? Basicamente, como o Paulo falou, um leilão. Você compra uma palavra, como a Vera falou agora, eu quero aparecer em microfone. Só que existem outras empresas que também querem vender microfone e também querem estar no Google. Então eu quero pagar R$10. Só que a empresa do Paulo paga 10 e 1. Então a empresa do Paulo vai estar na primeira página porque está pagando R$10 e 1 centavo. E isso, gente, é o dia inteiro. Mas eu vou dar uma dica aqui de estratégia. Você pode trabalhar o que a gente chama em marketing digital de cauda longa. O que é a cauda longa? É uma expressão. Então, se eu procuro tênis, vai aparecer
200 empresas. Se eu estou procurando tênis impermeável de corrida, eu já estou lá embaixo no funil de AIDA, lembra funil de AIDA, né? Atenção, interesse, desejo, ação. Já estou lá na área do desejo. Portanto, a minha jornada de compra está muito mais próxima da conversão. E certamente vão aparecer ali 3, 4 empresas. Você paga mais no leilão pela cauda longa, mas você já está na fase da conversão. Já está mais certo. Mas Eu até conto a história da... A gente tem uma contabilidade aqui com o FIP, que é do Grupo Alliance também, e a gente sempre investiu muito, sempre foi uma empresa que via à frente. Só que daí, no começo, a gente começava a investir em Google Pago, em contabilidade. Só que daí era um problema enorme, por quê? Contabilidade, todo estudante de contabilidade pesquisa, toda pessoa que quer estudar contabilidade pesquisa contabilidade. E daí que a gente foi nessa questão da cauda longa, que o preço de leilão é maior, lógico, só que você está lá embaixo no funil. Essa pessoa já vai entrar. Agora, a contabilidade entrava um monte de coisa que não era nada, só dava trabalho para nossa área de comercial. Eu acho que também tem o título, né? Eu vi um estudo que, às vezes, as pessoas, por exemplo, vou falar de novo de contabilidade. Você colocou lá, escritório de contabilidade é outro. Escritório de contabilidade, os melhores preços da região. A chamada também, isso é marketing. Sim, você isso é tem marketing. uma chamada atraente, né? As pessoas elas compram pela chamada também, né? Aí a gente vai entrar num outro tema que eu sempre gosto de falar para todo mundo. Beleza, eu tô com uma chamada boa, tô nas primeiras posições e não tô gerando venda. Por quê? Porque o site às vezes não é bom. Você não é amigável na hora de navegar. O site não é bom. Né? Você falou a questão do shopping e eu sempre brinco, né, que o Google ele é um cara que está lá na porta do shopping trazendo para dentro. Daí você está vendendo um microfone, o microfone está escondido lá no canto. Você não vai gerar venda. Uma loja suja, toda suja, cheia de informação. A loja fala de tudo, menos do microfone. Quando fala do microfone, está lá no canto. Está lá escondido. Então, tudo isso conta, né? Para vocês verem que, tipo, o marketing digital, ele não é o seu sobrinho que vai fazer. Pode ter sobrinhos que façam bem, mas existem várias outras coisas que envolvem, né? É a qualidade de ter um bom texto, é a qualidade do site tá bom, da campanha tá boa, você saber configurar essa campanha, né? Que daí, se eu for entrar, a gente vai alongar, mas existem várias outras coisas, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu só dar um pitaco até. E tem, às vezes, você precisa comprar palavras erradas. Nessa empresa que eu trabalhei de câmaras frias, a gente descobriu que muitas pesquisas eram feitas como câmeras. E a gente teve que comprar as duas expressões. E quando a gente colocava no texto... Matando o português. E quando a gente colocava no texto, para ter o posicionamento, a gente colocava entre aspas. Porque é óbvio, é errado. Câmera é fotográfica. Câmara é fria. Então, entender hábitos e atitudes do seu perfil de cliente é fundamental. Sim. Agora, uma dúvida minha. Como você fazia um texto escrevendo uma palavra errada assim? Daí você deixava já tirando sarro mesmo? Ou... Não, fazia o texto colocando entre aspas. É como, por exemplo, eu sou jornalista também, dou aula para turmas de jornalismo. Por exemplo, quando você trabalha a questão das compras de palavras, hoje eu preciso ensinar para o jornalista que ele precisa repetir aquela palavra que ele comprou várias vezes no mesmo parágrafo, que para nós jornalistas isso é a morte. Mas a gente precisa... Mas eu briguei uma vez com um cara que ele falava para mim assim, ó, você vai fazer um texto de uma página, você tem que pôr 30 vezes essa palavra. Eu falei, não, isso não, cara. Até umas 4, 5 vezes eu coloco, mas... Mas isso é estratégia de marketing. Lembra, você não pode olhar a sua dor. A sua dor é como jornalista não repetir palavras. A dor da empresa que te contratou é estar nas primeiras posições. Mas eu estava trabalhando com produto de educação. Imagina se uma pessoa que vai comprar um produto de educação vai ver tudo errado lá. Sim. E sabe o que é bacana? Entender essa persona, certamente. Eles se adequaram a isso, né? Hoje o Google se adequou a isso. Né? A gente troca bastante que hoje, se você tiver mais de 30 palavras no texto, o Google não considera que seu texto é bom. Sim. Já eliminou. Já diminuiu, sem dúvida. É que assim, agora por parágrafo, o Google permite 4, 5 vezes só repetir a palavra, senão ele já penaliza. Mas que para um jornalista isso é o crime, né? Para mim já é muito. Mas vamos lá. Outra pergunta que eu tenho aqui agora, eu estou sempre nessas coisas aqui que eu sempre vejo nos meus clientes. E essa mistura que tem de rede pessoal com profissional, até como eu estabeleço esse limite? Eu tenho uma empresa, todos os meus funcionários têm que ter um certo cuidado, como que eu tenho que estabelecer isso ou não? Não, eu acho que primeira coisa, você tem que separar o seu pessoal do profissional. Nunca...
Como o WhatsApp Business. Nunca você deve conversar no pessoal. Mesmo que você seja um médico, um psicólogo, um assessor de imprensa. Sempre tem que ter um profissional, primeira coisa. Segunda coisa, a questão dos colaboradores. Você não tem muito como controlar isso. É óbvio que você tem uma cultura dentro da empresa e essa cultura ela deve ser observada. Quando você entra numa empresa, você sabe, por exemplo, se vai trabalhar numa área financeira, talvez um monte de piercing, um monte de tatuagem, por exemplo, não seja adequado. Por exemplo, você tá trabalhando numa empresa internacional e você está lá postando que você bebe o dia inteiro. Então, assim, eu acho que tem uma questão da cultura. É importante você fomentar nos seus colaboradores que eles representam uma marca. Isso é muito importante. Por exemplo, a Ambev, ela tem essa questão da cultura, neles é muito forte. Então, por exemplo, você funcionário não pode beber bebidas, mesmo no seu horário de lazer, fora do trabalho, que não seja da Ambev. Eles entendem isso como você não incorporou a cultura da empresa e, portanto, você está fora. Acho que até pode beber, mas não pode... Não pode postar. Não pode postar, né? Não é a mesma coisa que o... Eu acho que isso tem muito a ver com o profissionalismo, né? Exato. Eu acho que assim, o perfil profissional, a gente tem que se preocupar muito com como nós nos posicionamos, aonde nós também precisamos fazer um planejamento estratégico da nossa carreira. Onde queremos estar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. E você é a sua marca, você é a sua empresa, e você tem que olhar isso também com muita atenção. É igual um gestor de investimento de uma empresa falar que postar na rede social que está totalmente endividado. Tem coisas que não rolam. Você tem que pensar nisso também na hora que você for postar cada coisa. Eu sei que é chato, né? Porque a gente quer postar como ser humano, mas a gente precisa entender que a gente é uma marca também. Eu sempre falo que empresas, né? Tipo aquele negócio, futebol, religião e política, você não pode discutir na sua rede social. Né? De jeito nenhum. Eu acho que a separação ela é tudo. Né? Porque você acaba perdendo cliente. Você tipo, fica marcado por aquele posicionamento seu. Perde o respeito, perde ali a consideração, o reconhecimento do seu trabalho. Eu acho que sim, a gente, infelizmente, né? Era muito mais fácil antes, quando a gente não tinha... É muito mais simples, né? E a gente até cai num tema muito delicado, né? Porque a gente não está permitindo a expressão das pessoas. Tem muita gente que vai ouvir isso e vai falar, poxa... a vida é dura. Vocês estão limitando meu poder de Não, se você não tiver um plano estratégico para sua carreira, para sua vida, boa sorte. Eu acho assim, tá bom, agora eu quero ser o investidor de piercing. Se você estabelecer isso como sendo a sua lógica, tal, e isso dá resultado para você, pode ser interessante. Sim. Mas tem pessoas que vendem ideias dessa forma que são super legais. Só que tem que estar associado com o seu projeto de plano de carreira, né? E você precisa entender a cultura da empresa. Então, assim, é muito desagradável, assim, quando você chega no lugar, você de terno e todo mundo de shorts, ou vice-versa. Então, assim, não tem certo ou errado, gente. Não tem errado usar piercing. Minhas filhas usam, não tem nada errado. Tem tatuagem também. Existe, assim, onde você quer estar inserido, qual o seu plano de carreira, qual a imagem que você quer vender. Você é uma marca, você é um produto, não se esqueça disso. E você vai ser beneficiado ou punido por isso, infelizmente. Eu acho que hoje até essa questão de piercing e tatuagem já ficou para trás. Já. Acho que são mais posturas, tipo, igual você falou, eu não vou contratar uma pessoa que posta todo dia bêbado enchendo a cara. Que daí você começa a ter alguns problemas profissionais, se você sabe disso. Ou eu já vi gente que postou droga, já assim, usando droga em rede social. Eu falei, mano, isso também tá pegando... Eu acho que é o posicionamento, né? Eu acho que você saber se posicionar, você quer falar sobre política, quer postar foto bêbada, você posta na sua rede privada, com seus amigos. Mas as pessoas vão acessar. Você vai estar fechando. Você vai fechar. Pode vazar? Pode. Eu tenho uma amiga minha que ela era diretora de uma multinacional, tem todas as regras, ela foi sempre uma pessoa que ela pregou muito pela imagem dela. Nunca fez uma coisa errada. Uma vez ela estava na praia, uma amiga dela tirou a foto dela com a caipirinha de biquíni. E postou na rede da amiga, não postou na rede dela. E nem marcou ela. Ela só foi descobrir um dia que ela entrou na rede da amiga, mas falou, como assim? Uma foto minha de biquíni e caipirinha? Ela surtou na hora. Ela falou, gente, não pode isso, tá errado. Mas é um pouco incontrolável, né? Não tem muito jeito. Eu acho que assim, a gente deve evitar fazer coisas que você possa se prejudicar, como
marca. Você é uma marca. Eu tenho 35 anos na área e eu sou reconhecida pelo meu nome. Então, assim, eu penso muito tudo que eu vou fazer. É chato? É chato, gente. Não vou dizer para vocês que não é chato. Mas É necessário. é necessário. Infelizmente. É. Rogério, a gente já está indo bem pro final aqui, então... Eu tinha mais eu tenho um monte algumas de aqui, pergunta então aqui. vamos. A conversa tá boa. Eu gosto Tá de boa. deixar. Também ficava aqui mais umas 2 Eu tenho horas. algumas Tem aqui. palestra hoje, né? Depois. Tenho palestra às 2h30 sobre educação e o metaverso. E essa questão do metaverso? Agora você falou Você uma falou, coisa. Esse metaverso aí que tá chegando, tá todo mundo falando disso. É uma oportunidade de marketing também? Sim, é uma oportunidade de marketing, mas a gente precisa saber trabalhar com isso, né? Então, assim, eu acho que está se falando muito, as empresas ainda não estão atuando com ações específicas e eu recomendo que antes que você faça qualquer coisa, entenda o que é o metaverso, como isso se conversa com a sua empresa e com o seu cliente, para não sair fazendo coisas que não fazem sentido, né? Eu acho que é bem parecido, eu vou só te interromper, é bem parecido com a questão do Bitcoin. Né? Vou comprar Bitcoin. Quem comprou dançou. O metaverso é bem parecido, né? Hoje já tem empresas, grandes empresas, a Nike já está lá, a Apple, enfim, várias empresas que já estão no metaverso, já estão anunciando. Só que você tem que saber se seu público já está no metaverso. Né? Né? Você pode ser, tipo, pioneiro em estar lá, né? Mas é o que o Paulo falou, você conhece, né? Tem estudos, é algo que já virou realidade aqui no Brasil? Nem lá fora ainda. Sim, ainda é bem empírico. E outra rede, então? Eu vou perguntar. E o TikTok? Porque eu fico vendo um monte de empresas sérias, daí eles falam, olha, eu quero estar no TikTok. Dá? Vocês sabem que o TikTok ele tem uma diretora musical. Eu participei de um meeting de marketing em que ela estava. Então, assim, eu acho que dá. Porque você vai ganhar, você vai ter a sua marca viralizada. Mas, de novo, você precisa estar consciente que a partir do momento que você cria uma musiquinha ali, né, um jingle que a gente chamava antigamente, que você cria uma musiquinha, cria uma dancinha que se relaciona com a sua marca, você vai ter uma série de pessoas fazendo. É bacana, viraliza, você está em alta. Mas pode ter imagem de pessoas também que não sejam legais para associar a sua marca. Então, você está lá, né? Você não pode impedir. Não, eu quero só esse perfil, não quero esse perfil. Então, precisa usar com parcimônia, mas eu acho uma boa estratégia, principalmente para produtos ou serviços que estejam ligados mais ao público dessa geração mais jovem. É a mesma coisa dos influencers, né? Vou contratar um influencer, mas será que ela tem a ver com a sua empresa? Né? É uma pergunta boa, então, né? Será que se encaixa com o que você está pensando? E se ela fizer alguma coisa errada nesse meio de caminho, o que você faz? Você associou sua marca a uma imagem que não vai ficar tão legal? Mas investir legal em um influencer legal tal, dá retorno? Sim. Sim, não, sem dúvida. Porque ele tem lá 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores que vão ali escutar sobre sua marca e vão ser influenciados porque eles amam aquela pessoa. Mas você tem na curva, que a gente chama, né, na curva de crescimento, curva de produto ou de serviço, você tem um reconhecimento muito mais rápido, você ganha muito tempo nessa curva. Mas, de novo, né? Se algo acontecer errado, você desce muito mais rapidamente. E tá para sancionar uma lei no Congresso em que os influencers vão ser responsabilizados pelo que eles divulgam, né? O que isso vai também dar um certo breque aí, porque eu não sei se vocês sabem... Vai deixar mais profissional, né? Sim. Então é bacana. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil nós temos 600 mil influencers e temos 400 mil médicos, né? E, em média, um influencer ganha de R$600 a R$20 mil num post. Então, acho que a gente perdeu um pouco aí a ladeira do negócio, né? Então, assim, acho que o influencer ter a responsabilidade vai profissionalizar. Vai ficar quem realmente tem uma capacidade profissional, quem fala com propósito, quem tem conexão. E as pessoas vão entender também o que aquela pessoa fala e o que ela se relaciona comigo, o que ela conversa comigo. Vai deixar de ser essa coisa modinha, né? Em que todo mundo... a história, né? Eu bebo Zeca Pagodinho, eu bebo Skol, depois eu bebo, né? E come carne, mas não come carne, né? Roberto Carlos, por exemplo. Exato. Mas, então... É uma terra de ninguém esse lugar ainda? Ainda é. Ainda é uma terra de ninguém. Ainda é uma terra de ninguém. A gente tem várias situações assim de pessoas que cometeram suicídio por conta de influencer. Então, assim, é uma terra de ninguém ainda. E uma terra de ninguém que se ganha muito dinheiro, né? Imagina você ganhar de R$600 a R$20 mil por um post.
E a gente falar problema, menos, porque não tem nenhuma formação, nada contra quem não tem formação, meus pais não tinham, mas assim, eu acho que o importante é você saber o que você está fazendo. Um conteúdo que não é nem não tem qualidade, exatamente, não nada, exatamente. É só divertido. Mas é o que sempre ocorreu também meio na televisão, nos programas, sim, né? Mas tem toda a estrutura por trás, né? E o Brasil é o país que mais tem influencers. 600 mil, Rogério. Mais que nos Estados Unidos, mais que na China. E assustador também, porque a gente criou uma geração que... O que você quer ser quando crescer? Influencer. Jogador de futebol, influencer ou cantor de funk? Eu tenho um sobrinho, ele falou que ele quer ser gamer. Gamer. Mas gamer que é influencer. O que você quer? Eu quero ser gamer. Vira uma profissão, cara. É assustador. Não, eu não tenho nada contra virar uma profissão, mas eu acho que, como em toda profissão, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter regulamentação, você tem que estudar para isso, você tem que ter conteúdo sobre isso. Não é simplesmente falar por falar. E quando você procura um influencer para falar da sua empresa, você tem que saber um pouco sobre ele. Eu sempre falo, já chegou para mim, eu quero fazer com esse influencer. Eu falei, beleza, pega as métricas dele, né? Porque às vezes tem aquele influencer... Like não. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Beleza, mas quanto que você gera em conversão? Né? Porque é o que a gente volta a falar, né? O ego, né? 1 milhão de seguidores, 1 milhão de likes, mas beleza, quanto você gera de conversão? Tá. E aí vem mais uma pergunta minha sobre essa questão de influencer. Eu tenho já influencer lá, eu tenho que mandar ele para algum lugar, né? Ele não influencer, a pessoa que assistiu, desculpa. Sim, é sempre bom ter uma landing page, um site. Sim, o que é uma landing page? Quer explicar ou explica? Não, pode explicar, Rogério, por landing favor. Page, gente, nada mais é que uma página para captura de contatos, de lead. É o antigo hot site, né, que a gente chamava antigamente. Hot site, né? A landing page ela serve exatamente para isso. Então, ela é um ambiente, às vezes, fora do seu site ou dentro do seu site, onde ela vai te trazer a oportunidade de você fazer a captura desse lead, né? Como a gente falou, lead é o topo de funil, alguém que interagiu com o seu conteúdo. Então, quando você vai contratar um influencer, o ideal é você ter uma landing page. Você acaba mensurando quantos vieram desse influencer nessa landing page. Você pode criar a landing page para o influencer Paulo, a landing page para a influencer Vera, e você acaba mensurando, tá vindo mais desse influencer, mais desse segmento. Então hoje... O Google, ou o telefone. É o que a gente fala, hoje você não consegue fazer marketing se você não tem a mensuração de onde está vindo o seu cliente. Né? No achômetro você não faz marketing. E uma máxima que eu sempre vejo no marketing é assim, a pessoa preencheu o contato numa página... Uma landing page. Uma landing page. Eu tenho que fazer o contato, ligar para ela já em 1 hora. É isso mesmo? Não, depende muito do perfil desse consumidor. Às vezes pode ser um contato por telefone, às vezes pode ser um contato por e-mail, às vezes pode ser um contato pelo WhatsApp. Você não pode levar 1 semana para fazer esse contato, né? Mas, por exemplo, se você estiver vendendo de negócio para negócio, talvez não seja 2 horas, talvez seja um pouco menos, ou às vezes um pouco mais, depende do teu segmento. Então, de novo, não existe receita de bolo. Existe você entender qual a expectativa. Então, assim, se eu estou pesquisando, por exemplo, alarmes de segurança, certamente aconteceu alguma coisa na minha casa e eu estou desesperada. Então, não dá para você fazer contato em 2 horas. Me ligue nos próximos 10 minutos. Eu não sei como está hoje, mas acho que uma das palavras mais caras que tinha no Google era desentupidora 24 horas. Ainda é mais caro. Porque é a demanda. Vai ter que ligar. Essa aí tem que ligar em 10 segundos, né? Isso, exatamente. Agora, se eu estou pesquisando um carro, talvez seja mais interessante você fazer um contato ao final do dia ou talvez no dia seguinte. Então, assim, não tem uma regra. Vai depender do que você está ofertando. Então, a regra é ligar. A regra é fazer contato, que seja... Não precisa necessariamente ligar, né? Sim. Entrar em contato. É fazer contato. Nunca deixar o cliente no limbo, porque se ele ficar no limbo, ele vai buscar uma outra empresa que atenda a necessidade dele. E o contato pode ser por WhatsApp, telefone, e-mail, qualquer uma forma. Eu sempre oriento meus clientes a não ser aquele cara chato também, né? Você enviou, retornou, você não vai ligar pro cara, 5 minutos 5 depois. E aí? Já tem uma resposta? Não, você tem que ter... Aí entra mais a parte comercial, né? Mas você tem que... Hoje existem ferramentas, o próprio RD de novo, que ele cria aquelas automações, né? Para leads frios, leads que ficaram esquecidos. Então, por exemplo, você consegue programar o lead não te retornou, daqui a 1 semana você manda um e-mail, oi, vamos retornar a conversa. Eu tenho mais uma reclamação, então. Esse negócio de automação, principalmente para atendimento telefônico, é o bot. É um bot, o famoso bot. É insuportável, porque muitas vezes você está lá, daí você entra naquele negócio e não é o que eu quero falar direto com o atendente, que é um problema muito específico. Né? Hoje em dia, as redes sociais elas estão muito nessa questão de humanização da marca, né? Eu sempre falo, ter alguém para xingar.
Eu quero ter alguém. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o chatbot, né, que a gente chama de bot hoje em dia. O bot, ele é uma inteligência artificial, mas ele precisa de uma inteligência humana operando por trás. Exato. Então, primeira coisa eu tenho lá uma série de perguntas recorrentes em que eu vou dar respostas padrões, mas eu tenho que ter um transbordo. Significa que se dentro daquelas perguntas eu não resolvi o problema dele, ele é um cliente que ele precisa ser atendido, ele precisa ir para o transbordo do atendimento pessoal. Então, ter um chatbot, um bot, uma inteligência artificial, não significa que você acabou com o contato físico, telefônico e que você acabou com o call center. Você precisa ter o transbordo, até que você consiga encaixar aquele questionamento no roteiro do bot, porque ele é uma pergunta recorrente. Mas se ele aparece pela primeira vez, o cliente não pode ficar sem resposta. Tem que ter o transbordo. Que é um absurdo isso, né? Eu fico pé da vida, gente. Juro que eu tive um problema outro dia com meu carro deu um problema, daí eu liguei na concessionária, na fábrica, eu fiz barulho. Eu sou aquele cara que sou chato mesmo, reclama. E assim, daí eles respondem só pro Reclame Aqui. E aí vem outra questão, e se Reclame Aqui, eu tenho que olhar mesmo? Tem que olhar, porque uma vez não Reclame Aqui, sempre não Reclame Aqui. Você pode ter até um bom atendimento. E a gente, como consumidores, a gente vai olhar no Reclame Aqui, a gente vai olhar no Procon. Então, assim, recomendo, olhe o Reclame Aqui. Responda com transparência e com agilidade. Não responda que você vai resolver se você não vai resolver, se você não pode resolver. Eu acho que se você tem transparência, o cliente que gosta da sua marca, ele é capaz de aceitar alguns percalços, alguns errinhos. Mas a transparência é tudo no relacionamento. Eu vi uma vez uma empresa que ela colocou, ela mesma fez a reclamação, ela pediu para o funcionário dela fazer a reclamação no Reclame Aqui para ela responder rápido e dar uma nota boa. Eu achei a loucura, né? Mas ela vai estar no Reclame Aqui mas ela falou justamente isso. Ela falou, eu tenho que estar no Reclame Aqui. Não tinha nenhuma reclamação minha no Reclame Aqui. Eu precisava de uma, pelo menos, para ser bem elogiado, para estar lá. Eu achei meio louco. Sabe outro erro que as empresas têm? A partir do momento que você está na rede social, você está sujeito a críticas, né? E você tem que responder essas críticas. Tem uma dica que eu aprendi na faculdade e nos cursos de pós-graduações. Você não pode excluir. Você tem que responder. Né? Se você ocultar, você oculta tudo. Você não oculta só aquela observação, aquele comentário. E aí, quando você vai olhar lá, você fala, por que a empresa ocultou isso? Tem problema? Responde. Né? Transparência. Você tem que ser o máximo transparente possível. É que eu falo na assessoria de imprensa a mesma coisa. Assuma muitas vezes seu erro e depois, olha, eu vou resolver isso. É mais interessante do que você mentir, que depois vão descobrir sua mentira. O cliente mentiu, responde. Relacionamento de cliente, de ser humano, é um cristal. Uma vez trincado, você pode até colocar uma colinha, mas está trincado, né? Eu brinco que é que nem chifre, né? Uma vez que você tem, você vai estar sempre desconfiado. Então, é importante você manter o relacionamento e a transparência. Acho que a transparência é tudo para uma empresa e o cliente, ele vai saber ouvir. Ele vai reclamar, mas ele vai saber entender. A rede social não é as mil maravilhas, né? Você vai ter aquele cliente mala que vai reclamar, às vezes, vai ter o próprio concorrente que vai fazer a avaliação negativa. É isso que eu ia falar agora. E aí, como eu faço com isso? O meu cliente entrou lá e fez a avaliação negativa, o meu concorrente entrou lá e fez a... Tem concorrente que clica na palavra, que vai no teu, quando você paga por clique e não por page view, ele vai e clica para consumir tua verba. Eu já vi isso. Só para alertar quem faz isso, viu? Não adianta ficar clicando lá que que ele conta por considera IP. só um IP. Então, mas ele pode pedir para a família toda, né? Mas e esse clicando. IP é o único lá na casa, só vai Então. Mas eu acho que, cara, a partir do momento que você tá sujeito na rede social, você vai ter concorrente que vai fazer sacanagem, você vai ter cliente que vai fazer isso, mas você tem que estar com a mente aberta que você vai ter que responder. Tem que responder, não pode deixar vago, não pode demorar para responder e bola para frente. Mas é duro também se alguém falar mal de você. Tem que ter uma regulamentação, acho que daqui a pouco tempo vai ter que mudar essa regra, né? Acho que é a liberdade de imprensa, não é? A liberdade das pessoas colocarem a Mas sua... a liberdade de imprensa, eu respondo. Eu sou jornalista, eu tenho uma lei de imprensa que se eu falar alguma coisa que é injustificada, eu vou ser preso por isso, eu vou responder judicialmente. A pessoa não pode vir falar de mim, falar sobre minha empresa e não
falar mal sem ter razão nenhuma. Né? Mas hoje em dia, com as redes sociais, não tem muito controle, né? E sinceramente, eu não acredito que vai ter uma trava para isso. Acho que a gente vai continuar. Você tem que saber administrar, você tem que ter um bom relacionamento, você tem que ter agilidade. Então, assim, são fatores que são importantes para você ter o mínimo de equilíbrio e tentar minimizar essas questões. Indo para o finalmente, então, eu acho assim, a grande questão é profissionalizar essa área. Não adianta mais para tratar isso como... Não é para amador, né? Não é para amador, precisa realmente profissionalizar. O profissionalizar não significa que você precisa ter uma estrutura gigantesca. A gente tem empresas como a do Rogério, a gente tem birôs, a gente tem profissionais freelancers e a gente precisa profissionalizar. Não dá para tratar de forma caseirinha, né? Precisa ter competência. Porque eu vejo assim, as grandes empresas, elas têm estrutura própria de marketing ou mesmo terceiriza com... E para pequena empresa, média, microempresa, como fazer? Eu acho que para pequena empresa, você tem as pessoas que trabalham freelancer, que tem um custo menor, né? Vocês têm o próprio Sebrae, que eu presto consultoria, que ele ajuda, ele dá consultoria para as empresas de pequeno porte. Como que é esse trabalho? Você só precisa ter... Pode até ser um CPF, eu posso chegar lá e falar, estou com uma ideia de um negócio. Um consultor vai te atender, vai te dar as orientações, vai te fornecer algumas ferramentas e vai te ajudar nesse processo. Se você tiver um CNPJ, a mesma coisa. Então, assim, ele te acompanha ao longo de um período. Então, acho que você pode usar o Sebrae, São Paulo, mas também você pode contratar empresas como a do Rogério, você pode contratar um freelancer. Não dá para você ficar tentando fazer de forma caseira, porque você vai estar economizando de forma porca, né? Porque você vai estar gastando dinheiro sem resultado. Exatamente. Uma coisa que a gente não falou aqui também é a questão do designer, né? Que tem que ter peças bem elaboradas, né? Hoje, eu acho que hoje já não cabe mais amadorismo. Porque eu vejo um monte de gente que posta umas coisas que eu falo... Eu acho que tem que ter peças elaboradas, mas, de novo, que converse diretamente com o cliente e com a dor ou o desejo dele. E não peças elaboradas do ponto de vista criativo. Às vezes, não precisa ser tão criativo, mas se tem um impacto mais direto com o cliente, vai ter muito mais resultado. Quando a gente fala em design, as pessoas pensam muito em criatividade. E eu acho que não é esse necessariamente o objetivo que a gente tem no design. Uma foto bem feita, com uma mensagem bem o impacto. elaborada. A gente tem que focar no impacto, muito mais do que na beleza. O que traz impacto? Por exemplo, você faz ali uma questão de equipamento para dentes ou micose de unha. O que você tem que postar é uma unha bem feia e uma unha bem bonita. Isso, em termos de design, é medonho, né? Por exemplo. E não só design, né? Para quem vê... Mas é a dor do cara, ele quer ver como era e como ficou. Eu fiz uma consultoria para uma empresa bem grande do Nordeste que tem produtos para os pés. E talvez esteticamente não seja, mas o impacto é muito forte. Então, o que você precisa pensar em termos de design é impacto. Impacto perante o desejo ou a necessidade daquele público que você está conversando. Legal. Rogério, tem mais alguma pergunta? Não, acho que encerramos... Vera, assim, a gente se pede no final para deixar um recado, né? Um recado também dos contatos, Vera. Como o pessoal encontra você, toda essa sabedoria que você tem aí, pelo amor de Deus. Hoje foi sensacional os conteúdos aqui, eu fiquei impressionado. E vai. tirou um monte de gente aquelas dúvidas, assim, legal que a gente foi para base, assim, mas tu conseguiu dar uma visão ampla do conteúdo, né? Porque marketing é algo que, se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, a vida né? inteira. Sim. A gente tentou enxugar para vocês o máximo possível. A gente trouxe a Vera, como a gente falou, que é especialista. Primeiro, são duas coisas. Primeira, fala olhando na câmera, uma dica para quem quer começar a investir em marketing, quem está iniciando, um minutinho, dá alguma dica pro pessoal e depois os seus contatos, tá? Acho que a principal dica, planejamento. Então, assim, não faça nada sem planejar. Qual é teu objetivo, quais são teus indicadores. Então, essa é a dica mãe. Depois, entenda, dentro desse planejamento, quem são os seus possíveis clientes. Mergulhe nesses clientes, entenda o que ele quer, quais são os seus desejos, e aí você certamente vai conseguir conversar mais diretamente com ele. E acompanhe todas as movimentações que você fizer na estratégia de marketing, que seja digital ou que seja fora do digital. Acompanhar significa quais os resultados você atingiu e se você atingiu. E corrija, né? Eu tinha um professor que falava, se for errar,
erre rápido e corrija mais rápido ainda. Então, acho que essa é a grande lei que a gente tem aí, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, chama SE2 Consultoria, o site é se2consultoria.com.br, e eu vou deixar meu celular também, não tenho problema quanto a isso, se vocês quiserem fazer contato comigo, é o 011 99948 8401. Queria agradecer Paulo, Rogério, pela oportunidade, foi fantástico. Maravilha. É sempre muito bom falar sobre marketing, escutar das dores, né, que compartilhamos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rogério. Gente, só lembrando, tem mais um episódio que a gente vai gravar junto com o Fábio da Alfa. Vão ser vários episódios. São vários, né? Vai ter o pessoal da Isso aí Camilo vai ter o pessoal da Camilo. Sempre tem um material A gente nosso vai aí. falar sobre e-commerce pro Dia dos Pais, né? Exato. Vai ser bem bacana. Né? Não deixe... Por isso, Não deixe, se inscreva no canal, siga, ativa o sininho, compartilha com seu amigo, deixe com suas seu, perguntas, enche o saco seu amigo da do gente. trabalho e deixa as perguntas, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Vera, obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Abraço, pessoal. Até mais, então.